Olá, eu sou Rafael Linhares, o Físio do Idoso. Sejam bem-vindos ao Espaço do Físio do Idoso, um ambiente seguro no YouTube para compartilhamento de conteúdo e conhecimento sobre fisioterapia e gerontologia. Se você é novo por aqui, já clica no sininho para continuar recebendo os conteúdos sempre, as atualizações, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com quem possa interessar. Hoje eu trago para vocês um dos meus temas preferidos em gerontologia e também um dos mais complexos de abordar, que são as síndromes geriátricas. As síndromes geriátricas são desafios enfrentados mediante a longevidade. Como vocês sabem, nós conquistamos a oportunidade de envelhecer com os avanços da tecnologia e isso cada vez mais está revelando novos desafios. Então, à medida que a gente vai entendendo quais são os principais desafios que a longevidade traz atualmente através da gerontologia, a gente consegue mapear estratégias para envelhecer melhor ou para lidar melhor com cada um destes problemas. Eu trouxe para vocês aqui as 7 grandes síndromes geriátricas e a gente vai refletir um pouco sobre cada uma delas, comentando qual é o impacto que elas de fato têm na vida das pessoas, na vida da família e da sociedade, e finalizar com um gostinho de quero mais, com uma reflexão sobre como podemos melhorar. Iniciando então pela grande primeira síndrome, que é a incapacidade cognitiva, que a gente colocou ali como perda de autonomia. Infelizmente, alguns transtornos neurocognitivos, como o Alzheimer, que é o mais conhecido, cursa com perda cognitiva. Isso quer dizer que por processos neurodegenerativos progressivos, ou seja, que pioram, pessoas acometidas pela doença de Alzheimer e outros tipos de transtornos, que são as demências, vão aos poucos perderem sua própria autonomia. O processo depende muito de cada fisiopatologia, de cada doença, de cada pessoa, mas o fato é que invariavelmente cursa-se com perda. E aí, quando eu estou falando de perda, e aqui falando de incapacidade cognitiva, a maior perda de todas certamente é a perda de autonomia. Prosseguindo, a próxima grande síndrome geriátrica a gente vai chamar de imobilidade e inatividade. São coisas diferentes, tá? Eu trouxe aqui as duas justamente para diferenciá-las, mas principalmente estabelecer e reforçar que o principal prejuízo da síndrome da imobilidade e de inatividade é a perda da independência. Vamos primeiro relembrar que a inatividade é o comportamento sedentário e o reforço da falta de movimento ao longo do tempo. A falta de movimento, que deixa a pessoa idosa inativa, e isso constantemente reforçado em sua rotina no cotidiano, leva a pessoa idosa à imobilidade. Muitas vezes é um caminho curto, tá? Da pessoa idosa que é inativa até acontecer uma coisa que faça com que ela evolua rapidamente para a síndrome da imobilidade. Mas são coisas diferentes. A síndrome da imobilidade possui critérios maiores e menores e inatividade é o comportamento sedentário. Ou seja, nem todo mundo que tem inatividade tem imobilidade, mas necessariamente todo mundo que tem imobilidade começou com a inatividade. E o principal prejuízo dessas síndromes é justamente a perda da independência tão desejada e necessária para as pessoas viverem bem. A próxima grande síndrome geriátrica é a incapacidade comunicativa, e eu trouxe aqui como principal prejuízo dessa síndrome a perda de participação social e familiar. Considerando um apanhado geral daquilo que é importante para nós, uma das principais esferas que nos representa e que faz sentido e que é significativo para cada um de nós é a nossa interação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta e com o ambiente que está em nosso entorno. A incapacidade comunicativa, que está associada com a ausência da possibilidade de se expressar ou de interagir com as outras pessoas, atrapalha muito a vida da pessoa idosa. Por quê? A pessoa que não se comunica acaba se isolando. E aí a gente tem várias condições que fazem com que as pessoas idosas se comuniquem menos. Questões emocionais, a gente tem as questões comunicativas mesmo relacionadas com distúrbios. Então, por exemplo, as afasias, que trazem alterações de expressão para as pessoas idosas e atrapalha a maneira com que elas se comunicam.
Para isso que a gente tem a comunicação alternativa, né, que é uma atribuição de profissionais da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, justamente para ressignificar e tornar essa comunicação possível para que todos os outros profissionais e pessoas que precisam se relacionar com aquelas pessoas possam se comunicar. E eu trago para vocês aqui a reflexão do quanto a comunicação é importante também para fisioterapeutas, né? A gente não atua diretamente nessa síndrome especificamente, mas pensem que a pessoa idosa utiliza o movimento para comunicar sentimento. Então as pessoas se expressam através do movimento. Então a gente atua também em vulnerabilidade e incapacidade comunicativa, uma vez que a gente reabilita o movimento pelo qual as pessoas podem se expressar. Prosseguindo, a gente tem as incontinências, que por definição é a perda de controle dos esfíncteres, e aí a gente tem, infelizmente, uma prevalência muito alta de incontinência em pessoas idosas, especialmente mulheres, que é a falta de controle. Então, toda perda involuntária de urina, todo escape ocasional ou frequente de urina ou fezes precisa ser investigado. E existe tratamento. Então, a gente tem hoje a fisioterapia pélvica, justamente quando indicada para ser executada para minimizar os prejuízos e principalmente os desconfortos causados pelas incontinências, que é também uma outra das grandes síndromes geriátricas. Instabilidade postural, a gente poderia falar aqui só sobre ela, porque rende muito, é um assunto muito polêmico, principalmente por conta do aumento do risco de quedas. A estabilidade postural, na verdade, é um componente complexo que envolve questões neurofuncionais, biomecânicas, de todo o sistema somatosensorial, músculo-esquelético, vestibular, cognitivo, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né? Para manter postura e se desafiar com segurança, reagir ao imprevisto com segurança, fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Quando a pessoa idosa vivencia uma queda, a gente já sabe que é muito provável que ela caia novamente, né? Os estudos já mostram para nós que o risco de queda aumenta de acordo com as quedas prévias e também com a própria qualidade de vida, né? A sensação de autoeficácia que a pessoa tem, se não é boa, pode aumentar inclusive o risco dela cair novamente, mas o ponto é que muitas vezes a queda é um divisor de águas entre uma versão muito ruim daquela mesma pessoa e uma versão que ela gostava de ser. Então a gente tem aqui uma síndrome geriátrica muito complexa, com vários desfechos possíveis e que precisa ser olhada com muita sensibilidade. Não só pelo profissional, claro, né? Tô falando como fisioterapeuta, mas do ponto de vista biopsicossocial. Porque quando um idoso cai, uma família inteira cai junto com ele. A gente tem a iatrogenia, também como uma grande síndrome geriátrica, que seria a falha no cuidado. E eu tô falando de falha do cuidado em todas as esferas, tá? Eu tô falando de um remédio administrado na hora errada, de um suplemento, né? A prescrição, por exemplo, de um suplemento que o idoso não precisa, sobrecarregando suas funções vitais. Eu tô falando de uma transferência mal feita e através dela um machucado, o aumento de uma lesão, uma dor que o idoso não tinha. Eu tô falando de tudo isso que pode acontecer, mas que são causados por apoiadores externos, né? A equipe de cuidados, todos os profissionais que cuidam da pessoa. E a falha no cuidado é algo que pode ser evitado, né? Que a gente tem capacitação hoje dentro de vários lugares, inclusive de residenciais, por causa disso. Porque a gente precisa capacitar quem cuida para que cuide bem, para que cuide bem pelo maior tempo possível. Então a gente definiu como os efeitos adversos causados por cuidados inadequados. E por fim, a insuficiência familiar, que é a falta de suporte por vínculos frágeis ou rompidos. A gente não vai julgar a dinâmica familiar porque não é esse o ponto, mas a gente precisa reconhecer que a insuficiência familiar é uma síndrome porque piora todos os outros componentes relacionados aqui anteriormente. E nós, enquanto profissionais da saúde, podemos e devemos atuar também na insuficiência familiar, sempre encaminhando, pontuando ou sequer sinalizando para os profissionais adequados sempre que houver os sinais dessa questão de vínculos frágeis ou rompidos. Respondi todas, né, as 7 síndromes geriátricas, mas também é importante mostrar para vocês que já existe uma nova grande síndrome geriátrica relacionada com dor. A dor crônica é muito incapacitante, por isso é considerada a nova grande síndrome geriátrica, mas isso já é um conteúdo para um próximo encontro. E agora, para refletir e finalizar junto com vocês, eu gostaria de propor que vocês
pensassem sobre quais dessas síndromes geriátricas a fisioterapia resolve. A gente tem a incapacidade cognitiva, a perda de autonomia, e a gente pode trabalhar para que essa perda de autonomia não aconteça de uma vez. A gente trabalha com exercícios para melhorar a independência. Como eu falei, a gente trabalha com exercícios que façam com que o movimento aconteça e a pessoa se expresse. Então a gente trabalha com incapacidade comunicativa também, incontinências, fisioterapia pélvica, certamente, prevenção de quedas, então, com o estímulo à instabilidade postural. A iatrogenia, a gente capacita quem cuida para que não haja falha no cuidado e evita a própria iatrogenia durante a fisioterapia. E a insuficiência familiar, atuando, fazendo os encaminhamentos necessários sempre em tempo para que a realidade daquela família não piore. Olha só como nós, fisioterapeutas, somos importantes. Por isso que eu compartilho esse movimento e esse conhecimento com vocês, para que a gente possa se empoderar mesmo do próprio valor e utilizar isso a nosso favor e a favor da pessoa idosa e da família. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de receber e aprender mais conosco, clica no sininho para o YouTube entender que esse conteúdo te interessa, compartilhe com quem possa se interessar, curta o nosso vídeo e acompanhe o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.